Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou fazer aqui nesse vídeo, que na verdade é apenas um áudio, dessa vez, uma compilação dos filmes que eu assisti no último mês de julho de 2014. Há um bom tempo já eu costumo publicar essa lista, enfim, apenas no meu antigo blog, no meu atual site, e apenas de forma escrita publicando a lista. Eu decidi começar a fazer vídeos, ou no caso desse aqui, um áudio, para comentar brevemente cada um desses filmes que eu assisti no último mês. Enfim, muitos leitores, muitos assinantes pedem esse tipo de conteúdo e eu resolvi fazer. Eu vou comentar brevemente cada um dos filmes que eu vi, porque senão fica muito comprido, muito chato, enfim, e comentar também a nota que eu dei. Então, vamos lá, vamos começar. Os filmes vistos em julho de 2014. O mês começou para mim com Os Excêntricos Tenenbaums, filme de 2001, dirigido pelo Wes Anderson. A nota que eu dei foi uma nota 9. Gosto muito desse filme, sou fã do diretor, do Wes Anderson. E é um filme marcante na carreira dele. Acho que foi o primeiro grande. O Rushmore já chamou alguma atenção, mas Os Excêntricos Tenenbaums foi o filme que colocou ele no mapa. E, enfim, o filme continua excelente, na minha opinião. Transcendence, filme desse ano, de 2014, estrelado pelo Johnny Depp. Primeiro filme dirigido pelo Wally Pfister, um consagrado diretor de fotografia, já oscarizado e tudo mais. O filme realmente é fraco, as críticas negativas a ele se justificam. Eu não achei que ele é tão ruim quanto as críticas. Às vezes, eu acho que tem a ver com a qualidade das pessoas envolvidas, né, com os atores e com a equipe, e aí a decepção acaba sendo maior. Quer dizer, o nível de avaliação dele negativa está no mesmo nível dos filmes do Transformers, no Rotten Tomatoes, por exemplo, que eu acho que é um pouco de exagero, mas realmente é um filme fraco. A nota que eu dei foi uma nota 5, porque teve várias coisas visuais que eu gostei no filme, apesar dos problemas de roteiro e de atuação também, inclusive do Johnny Depp. Em seguida, Transformers, o primeiro filme, o filme de 2007. Eu acho que ele é o melhor filme feito pelo Michael Bay na série Transformers até o momento. É um filme divertido, ele tem alguns problemas, os problemas notórios de praticamente todos os filmes do Michael Bay, mas eu acho que é um filme que diverte, enfim, cumpre bem o seu papel. E a nota que eu dei foi uma nota 6. Transformers, A Vingança dos Derrotados, a sequência, já tem muito mais problemas, principalmente em termos de roteiro. Em termos de direção, eu não vou ficar me repetindo, porque são os problemas recorrentes do Michael Bay, de escolher um enquadramento, escolher um quadro, escolher uma montagem, simplesmente porque é legal, e não porque aquilo faz sentido na narrativa. Não, uma câmera baixa tem um significado. O Michael Bay usa uma câmera baixa só porque ele acha legal. Então, enfim, tem todos esses problemas. Aí, fugindo um pouco disso, tem muitos problemas também, eu acho, em termos de roteiro, de tom, um humor extremamente duvidoso, mas também tem sequências de ação que eu acho muito bacanas. A nota que eu dei é uma nota 4, que vai ser a nota, bom, vamos lá. Transformers, O Lado Oculto da Lua. Então, basicamente, os mesmos comentários, tá? Eu não vou ficar me repetindo, mas porque a nota também é a mesma, a nota 4. Depois, Tempo de Crescer, Paperman, filme de 2009. A nota que eu dei é uma nota 6, um filme estrelado pelo Jeff Daniels, com a Emma Stone e o Ryan Reynolds. É um filme bacana, eu fiquei na dúvida se dava uma nota 5 ou uma nota 6, mas eu acabei dando uma nota 6, porque eu acho que ele não é apenas um filme ok, ele tem algumas coisinhas um pouquinho mais interessantes, então, especialmente em termos de roteiro, né? Então eu dei uma nota 6. Top Secret, filme de 1984. Nota 10 pra mim, é uma das minhas comédias favoritas. Eu acho excelente esse filme. Sinto falta desse tipo de comédia do trio, né? Do trio Zucker e os irmãos Abrams. O besterol, mas de maneira muito inteligente. As gags visuais que eles criam são. Tem algumas muito simples que qualquer um vai dar risada, e tem umas outras extremamente sofisticadas, assim, usando a linguagem do cinema para fazer você rir. Eu choro de rir com esse filme até hoje. Então a nota que eu dou é nota 10 para Top Secret. Estrelado pelo Val Kilmer, né, inclusive. Como Treinar o Seu Dragão 2, eu dei uma nota 9. Eu sou apaixonado pelo primeiro filme. Para mim, o primeiro filme é nota 10. E é um dos meus filmes, assim, queridos, favoritos. Eu dei nota 9 e eu ainda tenho que absorver esse filme. Eu quero rever o filme, enfim, mas eu gostei muito, mesmo só tendo visto uma vez ainda, eu gostei muito e
fiquei muito feliz, é um dos melhores filmes do ano pra mim, dos que eu vi, né, em 2014, nota 9. Transformers, A Era da Extinção, fui assistir em IMAX, bem legal essa sala, por mim, eu veria todos os filmes em IMAX, né? Mas enfim. E é basicamente o que eu já disse sobre os outros, tá? Nota 4. O terceiro ato desse filme, eles. Todos os. o terceiro filme lá do Clube da Lua já tinha esse problema. Acho que nesse se agrava ainda mais esse problema do se arrastar, assim. E da ação ficar tanta coisa explodindo, tanta coisa acontecendo, que você já fica anestesiado e aí passa a ficar. Por mais que tanta coisa aconteça na tela e tanto barulho ocorra, fica meio entediante. Então a nota 4 também. O Melhor Pai do Mundo, de 2009, estrelado pelo Robin Williams, eu dei uma nota 5. Ele tem coisas interessantes, assim, ele tinha um potencial maior no meu ponto de vista, mas tem algumas escolhas do roteiro que, enfim, são muito bobas e pequenas perto do que o filme se propunha, especialmente o final. Acho que perdeu muito. Então eu dei uma nota 5. É um filme ok. Tese sobre um Homicídio, de 2013, com o Ricardo Darín, dei uma nota 7. Gostei bastante do filme. A direção é muito boa, desde dos primeiros planos. E é um filme sobre. É um estudo de personagem e também de uma construção de uma tensão, de uma construção de uma situação. E eu acho que isso foi muito bem feito, assim. Ele não reinventa nada, ele não é, enfim, uau, como certos filmes de assassinato e de investigação são, né, alguns mais notórios, mas é um filme muito competente e é um filme bom de se ver, assim. Deu uma nota 7. Divergente, é o filme também desse ano, de 2014. Eu tenho um ponto fraco para esse tipo de história, de utopias e jovens que precisam lutar e tal. Eu sempre gostei desde moleque desse tipo de filme. E esse filme é um filme bem feito. Eu não li os livros, né? Eu fiquei até curioso para ler, mas não li os livros, só vi o filme, esse primeiro filme. E gosto muito da Shailene Woodley como protagonista. Eu acho muito bom a gente ter, tanto na literatura isso acontece mais, mas no cinema a gente ter mais mulheres como protagonistas e como heroínas. E é um filme visualmente interessante, tem uma história que diverte. Eu dei uma nota 6, mas eu tenho ciência que talvez, enfim, se eu não tivesse essa queda por esse tipo de filme, talvez a nota fosse um pouco menor. Mas eu tenho essa queda por esse tipo de filme, então minha nota foi uma nota 6. Ninfomaníaca Volume 2, finalmente assisti o Volume 2. E eu gosto do conjunto da obra, mas eu gostei mais do primeiro como filme. Eu achei o primeiro mais interessante cinematograficamente, a narrativa flui de maneira melhor, e nesse volume 2 algumas coisas, especialmente em termos de roteiro, acontecem que, enfim, eu acho que vai, até o final mesmo, né, vai contra o que a gente vinha vendo e coisas um pouco desnecessárias, e esse não me agradou tanto quanto o primeiro, então eu dei uma nota 6. Sob a Pele, Under the Skin, filme de 2013. 2013, mas tem alguns lugares aí que está estreando em 2014, né, também, então ele está até entrando na minha contagem de filmes de 2014. Um dos melhores filmes que eu vi esse ano, eu dou uma nota 8. Filme estrelado pela Scarlett Johansson. É um filme que não é um filme simples, digamos assim, é um filme que muito, assim, provavelmente, ele não vai alcançar muitas pessoas, e muitas das pessoas que forem vê-lo não vão gostar, vão achar estranho e tal. Eu gostei muito, eu achei uma direção excelente e é um filme que fica na sua cabeça, gostando ou não do filme. E eu acho que isso é um mérito tremendo, assim. É um filme que provoca, um filme que ele cria imagens incríveis, ele faz você pensar, ele faz, putz, mas eu não entendi direito, como é que será? Isso é muito legal, e eu acho isso notável. É um filme ambicioso e simples ao mesmo tempo. Então, eu gostei bastante. Eu dei uma nota 8 para esse filme. Perfect Blue, filme de 97, primeiro longa-metragem do Satoshi Kon. Eu comecei a assistir aos filmes do Satoshi Kon, coisa que eu nunca tinha feito, né? Eu nunca tinha visto os longas-metragens dele, uma das falhas aí, né? Mas como eu sempre digo, tem uma infinidade de filmes a serem vistos que eu ainda não vi. E eu só tinha assistido o anime dele, a série de anime, o Paranoia Agent,
mas nunca tinha visto os longas. Aí eu comecei a ver os longas esse mês de julho e eu dei nota 8 para Perfect Blue, gostei muito. Eu fiquei inspirado a ver os filmes dele por causa de um vídeo, né, um ensaio em vídeo do Tony Zhu que eu vi sobre ele e sobre a montagem do Satoshi Kon, e eu fiquei fascinado e eu fiquei empolgado para ver os filmes e comecei a ver agora nesse mês e gostei bastante. É realmente notável. Em seguida, Millennium Actress, o segundo filme dele, de 2001, e dei também nota 8. A história desse não me envolveu tanto quanto o do Perfect Blue. Eu ia dar uma nota 7, inclusive, mas eu pensei, não, mas ele tem muitos méritos. E são filmes, de repente, que eu tenho que analisar melhor até. E. Enfim, mas realmente, cinematograficamente, os filmes são incríveis. E eu dei nota 8 também. Aí, voltando, né, aos filmes desse ano, Mulheres ao Ataque, The Other Woman, de 2014, com a Cameron Diaz estrelando. Eu dei uma nota 3, se não me engano, é o pior filme desse ano, assim, dos filmes de 2014. Se não me engano, não, eu acho que realmente é o pior filme que eu vi esse ano. Nota 3. É um filme com humor rasteiro, a premissa poderia render algo melhor, mas não rende. O elenco poderia render algo melhor, quer dizer, o elenco é o menos culpado nessa história toda, porque é um bom elenco, mas, enfim, eles têm um roteiro horrível para trabalhar, uma direção preguiçosa, uma direção óbvia, e é um filme com 3 mulheres, mas que é um filme extremamente machista, e, enfim, eu dei uma nota 3, acho que até, como diriam alguns amigos meus, porque eu sou bonzinho, mas, enfim, vocês podem reparar que dentre as notas aqui é uma nota difícil de surgir, mas é uma nota 3 que eu dou para esse filme, que é um filme bem fraco. Amante a Domicílio, Fading Gigolo, de 2013, que também tem estreado em maioria dos países em 2014, está entrando como um filme de 2014. Eu dei uma nota 6. É um filme do John Turturro, estrelado por ele e co-estrelado pelo Woody Allen. Eu gosto muito de ver o Woody Allen em filmes que não são dele, né? Porque eu gosto muito dele como ator também. É um filme muito simpático, é um filme divertido, gostoso de se ver assim, mas que eu acho que ele poderia ir um pouco mais, assim, um pouco além. O primeiro terço dele, ele acho que ele arma um cenário muito interessante que ele acaba não sendo explorado. E ele acaba seguindo por uma vertente. Se pegando numa parte da história dele que se revela talvez a menos interessante. E. Enfim, é um filme gostoso, é um filme bacana, bem intencionado. Eu dei uma nota 6. E fechando o mês, Heróis Fora de Órbita, Galaxy Quest, filme de 99, que eu gosto muito, sou fã desse filme desde a primeira vez que eu vi. O filme continua bom e é uma homenagem barra sátira a Jornada nas Estrelas e funciona muito bem. Tim Allen, Sigourney Weaver, e gosto muito desse filme, muito divertido, uma comédia muito boa, que serve tanto como uma comédia, serve para quem é fã de Jornada nas Estrelas, assim você vai se divertir ainda mais com esse filme, e serve também como um filme de ficção, assim, né? Os efeitos são bem bacanas, a maquiagem do Rick Baker, aliás, faz muita falta nos filmes de hoje em dia, né? Coisas reais, maquiagem real, monstros reais em vez de monstros computadorizados, que também tem nesse filme, mas enfim, é uma mescla disso, né? Heróis Fora de Órbita, uma nota 7 para esse filme que é muito bacana. E foi isso, os filmes de julho de 2014 foram esses. Eu espero que vocês tenham curtido, enfim, esse formato, né? Como dado extra aí, né, também, esses filmes que eu vi foram 19 filmes, totalizando 2.065 minutos de filmes vistos, que dão 34,4 horas, né? Então aí um dia, 24 horas e mais 10 horas e quebrados de filmes assistidos nesse mês de julho de 2014. E, bom, nesse tipo de vídeo, vejo vocês no mês que vem para divulgar os filmes de agosto. No meio tempo, continue acompanhando o canal com novos vídeos sobre filmes, mostrando edições ou falando sobre outros filmes, sobre lançamentos, enfim, um pouco de videogame também, e o que mais vier e que eu conseguir postar e
tô trabalhando para conseguir manter uma regularidade melhor aqui no canal. Mas, como sempre, muito obrigado a todos vocês que são inscritos e que participam aí, que comentam sempre. Muito obrigado mesmo. Um abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau!